Olá, meus amados, hoje é dia 16 de março e é muito bom ter a sua presença aqui, a sua companhia, para juntos estarmos fazendo o nosso projeto da leitura orante da Palavra do Senhor, acompanhando a leitura bíblica. Estamos aí, vários livros já foram lidos aqui no projeto, agora estamos nos Atos dos Apóstolos, vendo toda essa questão da conversão de São Paulo, como que aconteceu esse processo na vida dele. E olha quanta coisa a gente tem aprendido, porque esse processo que viveu Paulo também precisamos viver nós, na nossa vida. A nossa vida é esse processo de conversão, Então ele é um exemplo pra gente. Hoje nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 9, os versículos do 28 ao 30. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, sobre nós. Abre os nossos corações para acolhermos bem esta palavra. Daí por diante, permaneceu com eles, saindo e entrando em Jerusalém e pregando destemidamente o nome do Senhor. Falava também e discutia com os helenistas, mas estes procuravam matá-lo. Os irmãos, informados disso, acompanharam-no até Cesareia e dali o fizeram partir para Tarso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A gente vê aqui que o processo de Paulo foi tão forte, tão intenso, tão profundo dentro dele, que ele não tinha medo de pregar Jesus. Aonde ele ia, ele era um pregador assíduo. Ele dizia abertamente, e aqui a palavra é destemidamente, ou seja, sem temor, sem medo. Ele não tinha medo das consequências e ele sabia que tinha gente querendo matá-lo. Ele já estava consciente disso, mas mesmo assim, ele não tinha medo. E a vida dele toda foi assim. Em todos os lugares onde ele foi apedrejado, ele foi quase dado por morto, ele foi levado preso, ele foi sequestrado por navios, mas ele não voltou atrás. Ele continuou destemidamente, ele consumiu a sua vida pelo Evangelho. É muito bonito isso, é muito bonito porque tem uma passagem que o próprio Cristo diz, Aquele que quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, este vai ganhá-la. Paulo foi assim. Antes ele perseguia Jesus, mas depois ele entregou a sua vida pelo Evangelho e por Jesus Cristo. Entregou literalmente até o fim, até a morte. Ele não tinha medo de ser preso, de ser morto por Jesus. E no fim de sua vida, pelo contrário, ele considerava a morte por Jesus um lucro. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro, ele falava. Morrer é lucro. Então veja só o que faz um processo de conversão dentro de cada um de nós. A gente é egoísta, é pecador, é mesquinho, é orgulhoso, volta-se somente para nós mesmos. Mas a partir do momento em que nós abrimos a nossa alma para Jesus, a gente não tem mais vontade própria. A gente pensa que queremos fazer aquilo que Deus quer. Saulo continuou pregando, como diz aqui na palavra, continuou. Então ele fala, daí por diante ele permaneceu com os discípulos, saía e entrava de Jerusalém e pregava destemidamente o nome do Senhor Jesus. Então ele falou, agora vamos embora, vamos tocar o pau aqui na evangelização, Então ele ia para lá, ele ia para cá, onde ele ia, era pregando. A vida dele tornou-se, a missão dele tornou-se a vida dele, Pregar Jesus Cristo, levar Jesus Cristo aos outros, Espalhar o nome de Jesus Cristo, Falava e também discutia com os helenistas. Os helenistas eram uma outra filosofia que não tinha nada a ver com Jesus, e ele discutia dizendo que Jesus Cristo é a verdade, é o caminho, a verdade, a vida, Jesus Cristo é o Filho de Deus. E os helenistas também não concordavam com ele e também queriam matá-lo. Então agora a gente tem os judeus querendo matá-lo e os helenistas querendo matá-lo. E aí o que os discípulos fizeram? Os discípulos ficaram sabendo que eles
estavam perseguindo para matá-lo também, né? Então acompanharam-no até Cesareia e dali o fizeram partir para Tarso. Ele já se tornou agora uma pessoa perseguida mesmo, né? Então por isso ele tinha que ficar indo de lugar em lugar para, vamos dizer, fugir dos seus perseguidores e continuar anunciando o reino de Deus. Que nós também possamos ter esta coragem no coração. E você não precisa ter coragem para sair pela rua proclamando o nome de Jesus. Às vezes você precisa ter essa coragem para ser de Jesus dentro da tua família, dentro do teu trabalho. E não precisa nem falar. Você pode, como dizia São Francisco, testemunhar Jesus sem usar uma palavra, apenas com a sua vida. A sua vida tem que ser esse evangelho aqui aberto. As pessoas olhando para Patrícia, olhando para você, vão ver que você é diferente, que você é um cristão, que a sua vida é um evangelho, é um testemunho de Cristo. Então que nós possamos pedir para Jesus esta coragem de São Paulo. Meu Deus, muito obrigada pela palavra de hoje. Obrigado porque o Senhor nos ilumina e nos inspira a cada vez mais buscar os caminhos do Senhor. Ajudai-nos, como aconteceu com Paulo, a pregá-lo destemidamente, sem medo, a anunciar Jesus Cristo. Mesmo que para isso nós não precisemos nem usar as palavras, que a nossa vida seja uma pregação do Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.